empezando con la mesa, me presento, mi nombre es Valeria Snitkovsky, yo soy doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Les pido perdón por el idioma, voy a hacer lo posible porque me entiendan y por entender. Cualquier cosa que no me entiendan, por favor avísenme, si quieren que hable más despacio o que repita, ningún problema. Y les voy a pedir, sí, por favor, que respetemos los 15 minutos de exposición para cada ponencia, porque voy a tener que interrumpir, si no, y eso es muy incómodo para el que expone, para el que modera. Entonces, por favor, respetemos los 15 minutos para cada uno, cada una. Estamos dentro del eje 1, políticas gubernamentales y prácticas territoriales. Es un tema que a mí me interesa especialmente, así que bueno, tengo mucho interés en escucharlas, en escucharlos. Empezamos con Ana. Ana, cuando quieras presentar tu ponencia, ya cuando quieras. E vocês estão vendo? Sim, estamos vendo e ouvindo. Perfeito. Então, bom dia, né, a todas as pessoas aqui presentes. Primeiramente, queria agradecer à comissão organizadora do Unamparc, né, pela oportunidade de estar aqui, nessa mesa temática com tantos trabalhos tão incríveis. O que eu vou apresentar aqui para vocês é um dos desdobramentos da minha pesquisa de mestrado, que está em andamento, e essa vertente lançou luz ao turismo, né, na cidade e suas consequências, né? Por isso, o nome Cidade Cenográfica e seus bastidores, um olhar para o Rio de Janeiro. O turismo é um dos fluxos, através dos quais trocas econômicas, sociais e culturais acontecem e se intensificam, né, devido à crescente globalização, que além de causa é também efeito. A expansão urbana, né, de algumas cidades também pode ser considerada como uma urbanização turística, pois o turismo, nesse contexto, é um instrumento de desenvolvimento das cidades. Em razão disso, a produção do espaço do turismo tem se mesclado com a produção e transformação das cidades, como é o caso, por exemplo, da cidade de Dubai, nos Emirados Árabes. Localidades das mais diversas, né, buscam uma identidade a partir de operações de city marketing, né, que é o processo de venda, né, da imagem de uma cidade, acarretando na urbanização turística. E por isso redesenham suas cidades para definir uma imagem. A cidade do Rio de Janeiro é um exemplo de cidade com diversidade, né, de turismo e criatividade em produzir cada vez mais cenários turísticos para atrair o capital estrangeiro. Há também a presença do turismo de massa, pois o crescimento do turismo situado na cidade maravilhosa está em voga principalmente após os grandes eventos, né, como as Olimpíadas de 2016. Logo, a cidade vira um monumento que não se habita, só se consome. E isso afeta diretamente as cidades ao redor do mundo, inclusive a carioca, né, onde as diferentes formas de apropriação do espaço se relacionam com a estratificação de classes, né, pois o espaço desempenha o papel de reprodutor material da organização social, segundo Ricardo Paiva. O suporte espacial é imprescindível para o turismo. Assim, as práticas econômicas de produção, consumo e distribuição se verificam na transformação do espaço. Há três categorias, né, bem distintas que se sobressaem. Ainda que possam ser encontradas outras possibilidades, não se destacam tanto quanto estas, né, que é o turismo de sol e mar, voltado para o consumo, né, das áreas litorâneas, sobretudo o uso de praias, o turismo histórico, normalmente focando na arquitetura da área central histórica da cidade, e o turismo cultural, mais recente, né, cheio de possibilidades
onde há o desejo de explorar e vivenciar, né, territórios que contêm uma cultura específica que proporciona uma experiência única. Olhando para a cidade do Rio, temos um caso bem singular, né, pois ele comporta todos esses tipos de turismo e seu somatório. E o que acontece, né, com os espaços considerados sem valor para o turismo na cidade, né? A urbanização turística acarreta na cenarização no âmbito urbano, né, remetendo à noção de cenografia de uma apresentação de teatro, onde há o palco montado, há também seus bastidores, né, um suporte que está acontecendo, suporte para o que está acontecendo no palco, né? Conceitua, então, como bastidores da cidade cenográfica, territórios da cidade tidos como não aptos para exploração e desenvolvimento da atividade do turismo, né, como mercadoria. Sendo assim, territórios com propósitos outros, né, porém essenciais para a manutenção dos territórios palco como mercadoria para a exploração do turismo. O capitalismo incentiva a elaboração, né, de projetos que induzem a exclusão socioespacial e produção de áreas elitizadas. Para a possibilidade de se vender um espaço ideal cenográfico, cria-se a narrativa, né, sendo parada pelas transformações urbanas, do espaço de violência, de escassez e precariedade dos bastidores, que dão suporte à cidade. Fomenta-se a necessidade de se proteger para que, então, possa ser vendida a segurança dos lugares cenográficos. Os bastidores não são considerados possíveis locais de exploração do espaço para gerar lucro através do turismo, e sim pela opressão, desigualdade e violência. Os bastidores da cidade cenográfica não são somente as favelas nessa situação, mas, sobretudo, elas. São os territórios fora das vistas, né, dos espectadores, turistas, que consomem a cidade montada, né? São territórios que contornam a cena palco. A produção dos bastidores ocorre concomitantemente com a produção da cidade cênica, constituindo-se simultaneamente uma forma de distinção social. Mas e o incentivo, né, ao turismo em favelas, como Santa Marta, né, localizada no Morro Dona Marta, na Zona Sul? Na cidade do Rio, o Estado fez uso de políticas públicas, né, como o programa Turismo de Base Comunitária, para alavancar o turismo cultural simbólico, que também teve a inclusão das favelas na rota turística carioca, por meio da realização do Guia de Favelas de Sebrae, e que foram movimentos importantes, né, tanto para a economia local, quanto para a autoestima coletiva dos moradores das favelas. Né? Por serem posicionadas na Zona Sul, com uma predominância de uma população branca de classe média alta, essas favelas acabaram sendo aglutinadas, né, no processo de cenarização para o cartão postal carioca. Esse processo deveu-se à aproximação dos grandes eventos em que a cidade maravilhosa seria sede, né? E nesse mesmo contexto surgem novas intervenções nas favelas, juntamente com as unidades de polícia pacificadora, iniciando ali em 2008, no Santa Marta, corroborando para a narrativa de segurança nessas favelas em questão. O Estado concede, então, exceções de como normalmente, né, opera nos bastidores para as comunidades cuja localização possui grande valor econômico e simbólico. As favelas, agora temáticas, possuem um tratamento diferenciado das demais. As favelas incorporadas no circuito turístico foram caracterizadas com elementos próprios para a criação da imagem, né? Um processo de tematização para a atividade turística. Por outro lado, o Estado não se vê obrigado a corrigir os problemas latentes de cada território, né? Com projetos visando as reais demandas dos moradores, visto que seu propósito turístico pode ser mais lucrativo com menores investimentos, né? E um exemplo disso é o Programa de Aceleração de Crescimento das Favelas, em 2007, que privilegiou obras faraônicas, né, como o teleférico do Alemão, em detrimento de infraestrutura básica nas favelas. Né? Mantém-se o lucro extraído da exploração do turismo ali naquele momento breve, né, com gastos em infraestrutura e mobilidade urbana direcionadas para o turismo. Né? Projetos top-bottom, uma imposição de cima para baixo do Estado para os moradores. Na perspectiva, né, do lucro através do turismo, não se entende como importante uma cidade que possa ser percorrida, né, para além dos muros invisíveis da Zona Sul Centro Histórico, né, salvo raras exceções, como, por exemplo, o estádio do Maracanã, ícone arquitetônico e cultural simbólico, situado na Zona Norte.
As formas espaciais são instrumentos políticos de controle social do Estado, né? Promovendo seus interesses e das elites dominantes. Os bastidores da cidade cenográfica também foram caracterizados para a criação de uma imagem para o fortalecimento da atratividade turística das áreas palco. Sendo assim, como ficam os territórios não considerados turísticos, né? E os seus cidadãos? Achille Mbembe, em seu livro Políticas da Inimizade, ao abordar a produção de um inimigo racializado, diz que a expressão máxima de soberania reside, em larga medida, no poder e na capacidade de ditar quem pode e quem não pode viver. A teoria dessa política de morte, né, se encaixa no cenário carioca, uma vez que a escolha das vidas, que valem mais ou menos, é feita pelo Estado, né, por meio de suas políticas públicas. O Estado se faz presente por meio de ações voltadas, né, ao incentivo da prática do turismo em territórios vistos como ideais, ao passo que se faz presente pela escassez de planejamento urbano, dando enfoque em políticas públicas de segurança nos territórios estigmatizados racialmente, né, como antros de violência e de atividades ilícitas. Uma estratégia dominante, segundo Mbembe, é o confinamento desses grupos. No Rio, nós temos as favelas. A existência dos bastidores é essencial para a manutenção da produção da cidade cenográfica dentro desse sistema. Pois, de acordo com Frantz Fanon, em seu livro Os Condenados da Terra, o mundo colonizado é cindido em dois, onde a zona do colono, né, essa zona do ser, né, e a zona do não ser dos colonizados é em oposição a ela. A dinâmica, né, de guerra civil instaurada na maioria dos bastidores, com helicópteros como plataforma de tiro, blindados, operações policiais constantes, vitimizam muitos inocentes e destroem o espaço físico, né? Mbembe descreve como uma sabotagem orquestrada e sistemática das redes de infraestruturas urbanas e sociais do inimigo. Para exemplificar, as favelas do Jacarezinho e Complexo do Lins, ambas situadas na Zona Norte, a princípio não mostram uma possibilidade de serem locais turísticos para o grande público, né? E por isso são mantidas na narrativa construída da cidade como território do inimigo, território oposto, né, ao apto para o turismo. Essas comunidades que sofrem com estigma negativo vêm buscando contornar esse cenário através da arte urbana. O grafite, por exemplo, é uma forte ferramenta e bastante disseminada. Os movimentos culturais locais voltam-se, né, para esses territórios e propõem a narrativa de uma favela enquanto lugar de potência cultural. A narrativa mostrada através da arte é de território como lugar de força, mostrando o lado positivo, tanto na cultura local quanto no espaço em si, e não os estereótipos, né, como a pobreza e a violência. As práticas são distintas, né, para cada favela, pois dependem do objetivo de cada coletivo. Uma outra saída é ditar o próprio ritmo quanto às atividades locais, incluindo o turismo, né? Esse é o caso do TBC, que vem sendo encarado como alternativa, com iniciativas comunitárias, aproximando os moradores dos turistas e possibilitando uma maior integração e geração de renda. Há ressalvas também quanto a essa prática. É uma linha tênue entre atividade saudável e sustentável para sustentável para a comunidade e o turismo exploratório que visa transformar, né, o território em uma vitrine. Então, seria a consolidação, né, de um pacto social uma alternativa para impedir que o TBC seja englobado pelo turismo de massa predatório? No caso das favelas cariocas, por ser um território vasto, densamente povoado e heterogêneo, dificulta a criação e a manutenção de uma ação comunitária unida. Não depender do turismo seria algo muito interessante, mas utópico. Tem-se a necessidade, então, de ter um patrimônio cultural, um sítio simbólico de referência, como um bem comum, né? A mudança cultural pode ter efeitos significativos sobre o ciclo dos negócios de um setor e, por sua vez, sobre a forma como a produção de cidade está sendo realizada. As práticas cultural-ideológicas nos bastidores são realizadas com a finalidade de desenvolver conhecimento para responder às indagações sobre si e sobre seu espaço no tempo, né? A fim de solucionar problemas enfrentados pela comunidade. Gerar representações, valores e crenças
que, sobre a prática do cotidiano, buscam transformar a ordem, né, existente em novas maneiras de fazer e pensar, com o desígnio de difundir os conhecimentos por meio de formas e meios de comunicação simbólicos. Cada uma dessas expressões culturais simbólicas tem uma narrativa, né? Outra dá imposta sobre esses territórios. Cada local expressa sua luta cotidiana, né? Seja para contar a história local, como o Museu de Favela do Cantagalo, Pavão Pavãozinho, para lembrar, né, e ter a memória de amigos e familiares que foram vitimizados pela violência do Estado, né, como os mutirões de grafite no Jacarezinho Complexo do Lins, ou para lembrar do senso de comunidade e pertencimento em meio a remoções impostas, né, como no caso do Museu das Emoções na comunidade da Vila Autódromo. É impossível dissociar formas espaciais, né, de um conteúdo simbólico. Ou seja, a alternativa é mudar a narrativa. E essa mudança pode vir através da cultura. Voltando o olhar para a cultura local, novas formas de se produzir a cidade se apresentarão para superar a cenarização desenfreada da cidade do Rio de Janeiro, né? Revelando as reais demandas de cada região e, consequentemente, diminuindo essa urbanização desigual. Obrigada. Oi, Valéria, está desligado seu microfone. Perdón. Quería saber si ya está Sisa. Muchas gracias, Ana, hermosa presentación. ¿Sisa estará? Bueno, entonces la presentación que sigue es de Ramona. Ramona Elizabeth, ¿está? Y María Mayra Machado. Bom dia. Bom dia. Será que a gente pode passar para o outro de novo, porque a Maíra ainda não está conseguindo entrar? Então, como ela ainda não entrou, para a gente esperar um pouco mais, aí eu falo para ela. Sí, podemos seguir entonces Obrigada. con la cuarta presentación de Natalia Fernández y Ana Claudia. Si están de acuerdo, ya pasamos. No sé, Natalia, Ana Claudia, si quieren seguir ustedes, si están las dos. ¿Sí? Sim, Genial. vou compartilhar. Tá dando para ver? Não, agora não, por favor. Sim. Tá dando para ver? Alguém pode me dizer se está dando para ver? Assim, dá para ver, dá para ouvir também. Tá bom. De começar. Bom dia. Bom dia, meu nome é Natália Ribeiro e junto com a Ana Cláudia nós desenvolvemos uma pesquisa, esse trabalho, esse artigo, que foi no intuito de juntar os temas da nossa tese. Eu estudo a relação das águas e as cidades num contexto de focar nas áreas de risco e nas áreas de preservação permanente, e a Ana Cláudia tem o estudo dela voltado para o tema das remoções, direito à moradia. Então, a gente achou interessante juntar os nossos temas e criar uma discussão, um debate sobre eles, né? Nós somos alunas do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, e o título do nosso trabalho é Áreas de Risco de Desastre, um debate sobre remoções, direito à moradia e áreas de preservação permanente na cidade do Rio de Janeiro. Então, para introduzir nosso trabalho, a gente começa falando sobre o alerta da emergência climática, que o painel intergovernamental de mudança do clima, né, vem nos alertando já há muitos anos, inclusive nos últimos relatórios tem trazido essas evidências, né, tem trazido esse alerta, mostrando a necessidade de mitigação, de
de redução e a vulnerabilidade que que todo o planeta, e principalmente a população mais pobre, está com os eventos extremos ocorrendo com mais frequência e com mais intensidade. Então, nós vemos eventos extremos acontecendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, final do ano passado e início desse ano. E aí temos como exemplo um de grande porte, que aconteceu, de grande impacto em Petrópolis, né? Se eu não me engano, foi em fevereiro, foi no início do ano, desse ano. E esses eventos, esses desastres, né, mostram, né, a vulnerabilidade social que se encontram as cidades, né, cidades brasileiras e as cidades no mundo, onde essas pessoas que estão sendo afetadas, elas estão ocupando áreas de risco, muito devido à ausência de políticas públicas de habitação, né, que está relacionado a toda uma discussão do direito à moradia, né, e do direito à cidade. E por falta da ausência dessas políticas, essa população acaba ocupando essas áreas por não ter uma opção, né, e elas ocupam essas áreas com péssima infraestrutura, com habitações precárias. Então, se instalam de forma sem critérios técnicos e acabam justamente estão sujeitas à ocorrência desses desastres, muito por conta também dessas questões, né? E a gente vê que essas áreas que são ocupadas, muitas das vezes elas são áreas de preservação permanente, né? Elas não deveriam estar sendo ocupadas. E dentro desse cenário todo, há essa desigualdade social que o mercado imobiliário, dentro dos interesses econômicos, vai valorizar certas áreas, vai regularizar certas áreas que talvez que para uma determinada população seria irregular, mas poderia estar sendo regularizado para uma população de alta renda. Então, a gente vê essa desigualdade, a gente vê essa falta de acesso, e é uma das discussões que a gente quer trazer para esse trabalho. E a gente traz alguma contextualização de temáticas, né? Primeiro, a gente fala sobre déficit habitacional, as ocupações irregulares e áreas de preservação permanente. A gente percebe que existe essa ausência de política habitacional e esse grupo, né, essas pessoas que não têm acesso a essa política, eles vão acabar recorrendo a aluguéis em assentamentos irregulares, vão acabar ocupando de uma forma predatória essas áreas que não são legais para ocupação e vão estar construindo sem critérios técnicos, sem uma infraestrutura adequada. Esse déficit habitacional vai ser agravado ali pelo meados do século XX e para o final do século XX, mais para o final do século XX e para o início do século XXI, a gente vê grandes conflitos nesse tema das remoções. As ocupações irregulares em áreas de preservação permanente, a gente vê que temos uma lei, que é o Código Florestal, que define e determina as APPs, e final do ano passado, com um decreto que alterou essa lei, né? Então, tornando vulnerável e criando flexibilidade para que áreas de preservação permanente sejam ocupadas, sejam flexíveis à regularização em áreas urbanas consolidadas, né? Em margens de rio de áreas urbanas consolidadas. E dentre tantos autores que a gente traz para essa discussão, temos várias publicações da Hermínia Maricato e da Ronick, né? E uma delas, da Ronick, ela fala, né, que excluídos do marco regulatório dos seus sistemas financeiros formais, os assentamentos irregulares se multiplicaram em terrenos frágeis e em áreas não passíveis de urbanização, como em costas íngremes e áreas inundáveis,
além de constituir vastas franjas de expansão periférica sobre áreas rurais, eternamente desprovidas de infraestrutura, equipamentos e serviços que caracterizam a urbanidade. Sobre as remoções em áreas de risco, o Estatuto da Cidade ele define que áreas que é exigido plano diretor para municípios que estão em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas e processos geológicos e hidrológicos, né? Então, é necessário um planejamento para esses municípios, especificamente para esses municípios que não só para esses municípios, né? Tem toda uma exigência do plano diretor acima de 20 mil habitantes, enfim, só que especificamente para esses lugares é preciso um olhar de planejamento voltado para essas ocorrências, para esses desastres, né? Também vemos que teve um processo de remoção, e nesses processos de remoções, o reassentamento, muitas das vezes, eles são feitos para locais distantes dos centros ou distantes dos lugares onde essas pessoas estavam, né, onde elas habitavam, só que também, ao mesmo tempo, está tendo muitos movimentos sociais de resistência, reconhecendo as favelas, esses assentamentos como o lugar dessas pessoas. Dentro de todo esse discurso que está tendo essa resistência e tem esse olhar para ver esse lado social das pessoas, já o governo já tem, de janeiro de 2010 para cá, tem agido de uma forma contrária, né? Eles divulgaram um número de listas de favelas que seriam removidas e alegando que essas favelas estavam em faixa de proteção de rios em áreas de costas, quando, na verdade, não tinha estudos, né? Isso daí foi... A gente não está falando pela gente, tá? Isso daí foram artigos que a gente buscou e tudo, que estão citando esses estudos, citando esses documentos do governo, e que não tinham estudos que caracterizavam a situação de risco, tá? E não tinha critério técnico. E a Caixa Econômica tem um caderno de orientação técnico para conduzir esses planos de assentamento e manejamento, só que foram ignoradas essas regras, e a Prefeitura removeu mais 22 mil famílias entre 2009 e 2016, que foi na ocasião dos Jogos Olímpicos e das Olimpíadas. Então, assim, a ideia, né, o método que nós usamos para estar utilizando, fazendo esse trabalho, foi uma revisão bibliográfica e documental, né, e buscando vários artigos, buscando vários estudos já nessa área, no tema de áreas de risco, direito à moradia, área de preservação permanente. Fizemos um estudo também com os mapas, para a gente identificar, fazer uma análise espacial, né, dessas comunidades, dessas favelas, né, e utilizamos também o Quanto Giz, né, para fazer alguns mapas. A nossa área de estudo é o município do Rio de Janeiro, mais especificamente algumas comunidades que foram citadas nesses estudos que a gente fez um olhar sobre elas, tá? Que não estão todas as favelas e comunidades, são só as que a gente estudou. E aí as favelas são a Vila Autódromo, Moema, Rio das Pedras, Vidigal, Estradinha, Indiana e Morro da Providência. E a gente dá um zoom para essas comunidades e a gente vê o seguinte: no caso do Rio das Pedras, a gente vê que ela está muito próxima, ela está ali às margens do curso d'água, né? E uma área caracterizada como uma área de inundação, uma APP também, que é uma área alagável e uma área de inundação. E nós vemos ali logo abaixo um condomínio de luxo que estaria numa forma de ocupação igual ao Rio das Pedras, sendo que essa ocupação está ali de uma forma legalizada e ela está ali com uma infraestrutura feita para não correr riscos, né, para não sofrer com qualquer tipo de dano, de inundação, nesse tipo de coisa, e a gente vê que quando uma comunidade está ali próxima a outra, né? Uma parcela da população está ali próxima a outra, uma com uma infraestrutura que dificilmente vai correr risco de perder sua habitação, de
perder sua casa ou vai ser removida dali, e numa outra que ela vai estar ali sujeita a riscos, né? Aí, no caso da... Vou trazer só dois, assim, para falar bem rápido, né? Do Estradinha, a gente também vê que ela é localizada numa área bem íngreme e, ao mesmo tempo, essa aqui é em Copacabana, no bairro de Copacabana, no Rio. A gente vê habitações de alta renda instaladas, localizadas em áreas bem próximas e iguais, né, aonde estão localizadas a comunidade Estradinha, que também estava na lista das remoções. E aí, esse aqui foi um caso dos deslizamentos, né, que aconteceram em 2019, ali na região da favela do Vidigal, e mostrando a vulnerabilidade dessas pessoas, que elas estão ali correndo risco, né? Porém, ao mesmo tempo, temos os condomínios de luxo que provavelmente podem ocorrer, elas estão ali sujeitas ao risco de um desastre também, porém, pela sua infraestrutura ser mais bem provida, né? Bem feita, de uma qualidade melhor, a possibilidade de ocorrência de um desastre num condomínio desse é bem menor do que numa favela. Fora a questão do mercado imobiliário, que uma casa num condomínio desse está valendo 10 milhões de reais. Então, o mercado imobiliário tem esse olhar de querer... a remoção está muito vinculada a esses interesses econômicos de valorizar as áreas, tirar esse povo pobre, né, dessas áreas próximas a locais que são supervalorizados. Então, a gente olha para essa questão do processo de segregação, né, e esse descumprimento da função social da cidade e da propriedade, nessa injustiça, né, de termos de regularização, em termos de ocupação dessas áreas que não deveriam estar sendo ocupadas nem por nenhum tipo de classe, por ser uma área de preservação permanente, ela deveria estar sendo protegida por questões ambientais. Nós vemos a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que ela vai estabelecer que é dever das três esferas, né, tá ali para olhar para a redução, prevenção e mitigação da ocorrência desses riscos de desastre, principalmente no âmbito municipal. Nós olhamos um documento muito importante do Ministério Público que diz que o Brasil já possui instrumentos suficientes para a prevenção de risco, mas o problema está nas políticas setoriais que não são interligadas, e o poder público que deveria ter, tem o dever da implantação dessas políticas públicas na redução das ameaças ao ambiente construído ocupado por pessoas de baixa renda. E aí, esse seria a política integrada, né? O plano diretor deveria estar em conjunto, interligado, conversando com o plano de saneamento, com lei de ordenamento territorial e regularização fundiária, com plano de recursos hídricos, com plano de defesa civil e com o plano de habitação de interesse social. Natália, Então, desculpa, então, que deu os 15 minutos, você já estava finalizando? é o último slide. Tá bom, desculpa. Então, só para considerações finais, né, a gente percebe esse discurso, que existe um discurso de essa mudança do clima, de área de preservação permanente, é sempre uma desculpa para remover as pessoas, né, que essas pessoas ocuparam de risco e não são atendidos pelo poder público. Então, existe uma negligência, né, do parte do Estado, mercado imobiliário, botando um pouco da pressão sobre fenômenos climáticos extremos. Os instrumentos normativos existem, mas não são executados, né? Então, existe um grave problema de gestão pública gestão pública e urbana no país. E a questão do planejamento urbano, né? Essa visão socioambiental, de preservação do meio ambiente, espaço seguro, inclusive habitação de interesse social em áreas de risco, que é necessário.
Enfim, vou só falar rapidinho. Vemos que as cidades capitalistas são projetadas também visando muito lucro, mas necessidade de pensar a possibilidade de adaptação de infraestruturas, de políticas de melhoramento e assistência técnica popular para as favelas, sobreposição do mercado imobiliário sobre a dignidade humana e essa preservação ambiental. E o país possui capacidade técnica, como já mostrava o Ministério Público do Rio Grande do Sul, para investigação desses desastres e prevenir esses desastres. Então, a preservação e a investigação são urgentes para que isso não se repita todos os anos. Obrigada. Muchas gracias, Natalia. Bueno, perfecto. Entonces, si les parece, seguimos con Cisa. No sé si llegó o no. ¿No está por ahí? Entonces, podemos pasar a Natalia y Claudia. ¿Qué les parece? Ana, Claudia. No, perdón, perdón. Mayra y Ramona. ¿Puede ser? Perfeito. Genial. Bom dia a todas, a todos. Bom dia. Segundinho, eu vou... Tá dando para ver? Sim, Bom dia a todos. Eu sou Ramona Santos, sou mestranda do PPJ da PUC Rio. E esse trabalho faz parte da pesquisa de mestrado que ainda está em curso, que estamos realizando com a professora Maíra Machado. E esse trabalho tem como objetivo investigar a produção de práticas de formas de apropriação pelos moradores de um conjunto habitacional de interesse social em Assunção, Paraguai. Dito conjunto leva o nome de São Francisco. Para falar um pouco sobre o Paraguai, é preciso assinalar alguns dados, porque para entender um pouco um contexto, né? Paraguai possui uma superfície de um pouco mais de 400 mil quilômetros quadrados, que é a superfície parecida com a do Mato Grosso do Sul, um pouco maior que ela. Tem uma população total de quase 7 milhões e meio de habitantes, menor que a população total do Rio de Janeiro. A densidade populacional do país é muito baixa, já que na média tem só 18 habitantes por quilômetro quadrado, sendo a população urbana maior que a população rural. O Paraguai apresenta um déficit habitacional de 800 mil casas aproximadamente, e isso afeta mais ou menos a 3 milhões de pessoas. A capital é Assunção, e Assunção tem um pouco mais de 500 mil habitantes. Também tem 117 quilômetros quadrados e uma densidade média sendo 4.377 habitantes por quilômetro quadrado. Paraguai, o crescimento urbano do Paraguai foi marcado por várias inconsistências, mas entre os anos 1950 e 1970, o país experimentou um forte êxodo rural, que levou a que as famílias migraram à capital e se assentassem em terrenos de poder público ou áreas de risco, como é o caso do bairro da La Chacarita, que se encontra em área de alagamento cíclico. E é afetado constantemente pela subida do rio Paraguai, que é produto também do fenômeno El Niño e pelas chuvas intensas. La Chacarita faz parte do centro histórico da cidade de Assunção, portanto, é um território de alto valor a nível urbano e histórico. Por esse motivo, historicamente, o bairro é cenário de diferentes tipos de disputas e perseguições, como, por exemplo, em 1931, depois de uma grande enchente cíclica, o governo da cidade, dirigido por Pedro Gujari, construiu 250 casas e ofereceu 1.130 lotes para abrigar as famílias que foram afetadas pelas enchentes. Em um bairro próximo da cidade. O bairro é hoje conhecido como Bairro Brero e tem o nome de Bruno Gujari em homenagem ao ex-governador da cidade, mas todo mundo conhece só como Bairro Brero. Após uma nova grande enchente em 1942, o município tentou novamente parar a ocupação dessas áreas, emitindo outro regulamento e proibindo que essas casas que foram desabitadas foram novamente ocupadas.
Em 1954, aconteceu outro decreto onde as áreas de La Chacarita e outros setores da Ribeira de Assunção foram declaradas insalubres. Naquela época, essas áreas já estavam densamente assentadas e hoje La Chacarita é um dos bairros mais densos da cidade, com aproximadamente 3.000 unidades de moradias e 11 mil habitantes. Como foi dito, o bairro se encontra em área de risco de inundação cíclica e a cada certo período enche e fica alagado. Nos momentos de inundação, a prefeitura oferece refúgios e albergues que não são suficientes para todas as famílias. Então, constroem casas provisórias em praças, veredas e lugares públicos. Das várias tentativas de desaparecimento do bairro, o bairro também enfrentou projetos que se concretizaram efetivamente. E um deles, o que mais impactou o bairro, foi a construção da Avenida Costaneira na sua primeira fase entre os anos 2010 e 2012. E em 2013 foi a construção da segunda fase da Avenida Costaneira. Mas foi a primeira fase que afetou mais o bairro. Com a construção da Avenida Costaneira, os problemas do alagamento continuaram. E o Ministério de Obras determinou que as famílias que residiam nas zonas afetadas foram realocadas em um conjunto habitacional construído em um loteamento aproximadamente 11 quilômetros do bairro original. Esse conjunto é o Conjunto São Francisco. Em 2009, a situação do bairro La Chacarita era assim, como vemos na foto do lado esquerdo. E em 2022, hoje em dia, é assim. Então, a obra afetou diretamente o bairro. Mas essa intervenção urbana não só afetou de forma direta o bairro no território em si, sino também trouxe consequências negativas, já que a construção, na verdade, cria uma barreira física entre o bairro e a saída direta para o rio, já que e isso levou a impedir o escoamento natural das águas de chuva e o movimento normal de maré, deixando assim o bairro uma espécie de bacia entre a cidade alta e a barreira da obra vial. Esse efeito de bacia provocou que os alagamentos agora não sejam só as cíclicas causadas pela subida do rio e o fenômeno El Niño, sino também das águas de chuvas intensas, que por estar na parte baixa da cidade, terminam em La Chacarita e não tem para onde escoar. Para tentar contrarrestar essa situação, as famílias foram realocadas no conjunto habitacional São Francisco, onde foram construídas 112 moradias unifamiliares e 888 apartamentos distribuídos em 78 prédios de 3 andares, além de edificações para a comunidade como escolas, jardins de infância e equipamentos recreativos, como praças internas com parquinhos para crianças. No total, o projeto propôs-se construir integralmente 1.000 moradias e acomoda atualmente 4.500 habitantes. Enquanto a localização do conjunto, o mesmo se encontra em um bairro de classe média-baixa a baixa, em um terreno que foi doado pelo Ministério de Defesa, o que faz que do lado leste o conjunto linde com uma vila militar. Assim, nessa pesquisa, procura-se identificar as formas de apropriação em um espaço programado, fruto de um projeto de arquitetura, tornando os espaços criados, ou seja, transformados a partir da produção de táticas de adequação pelos próprios habitantes, conceitos tratados por Machado Martins e Trota. Já que a relação entre o ambiente vivido e as pessoas estabelecem uma troca mútua, pois as pessoas transformam os lugares, mas os lugares também interferem nas práticas das pessoas e criam um hábito. Nesta pesquisa se busca mobilizar o conceito de habitar, não só como um uso de espaço propriamente dito, mas também como uma relação básica entre o indivíduo e o mundo, de apropriação de lugar, de criação de vínculos, de sentido de pertencimento e a identidade entre a pessoa e o lugar, onde autores como Palas Maituá também falam. Assim, buscamos também compreender o processo de adaptação dos moradores do conjunto mediante a apropriação do espaço, que Melo e Vogel falam, assim como Segou, levando em consideração o fato de serem famílias removidas em uma situação de vulnerabilidade. A gente quis trazer um
pouco do avanço também do trabalho de campo, que a maior parte foi realizado depois de ter sido entregue o artigo para esse evento. Então, queremos apresentar um pouco isso também. Para o trabalho de campo, se utilizou a observação e a etnografia, e as visitas foram realizadas em 2 momentos diferentes. A primeira foi em fevereiro e janeiro e fevereiro de 2022, e a segunda foi em agosto e setembro. Então, a primeira parte já foi apresentada conseguimos apresentar já no artigo, mas essa segunda parte, que foi mais onde a gente viu essa diferença, que queremos apresentar também nessa apresentação. Nessas visitas, foi possível perceber um pouco a dinâmica de uso do espaço no conjunto. Espaços que foram programados para uma forma e as pessoas foram recriando isso, quer dizer, foram utilizando de uma maneira diferente. Por isso que usamos esse conceito de espaço programado e de espaço criado. E durante as visitas foi possível estabelecer alguns lugares nos quais os moradores são capazes de demonstrar apropriação e pertencimento, que são as praças, as calçadas, as moradias ou unidades unifamiliares e jardins, os apartamentos terras e as extensões, e os rolos de acessos e os apartamentos. Então, trazendo um pouco isso que a gente conseguiu ver no conjunto, primeiramente temos as praças, que foi uma situação de reapropriação. Por quê? Porque no primeiro momento, os lugares, as praças estavam totalmente abandonadas, porque existia microtraficantes e consumidores de drogas que eles utilizavam as praças para poder realizar esses atos. Então, as pessoas deixaram de usar as praças por medo. Então, no segundo momento, já foi um momento diferente, onde eles se reapropriaram dessas praças e conseguiram tirar os criminosos das praças, por exemplo. E isso acontecia só nas praças que estavam na entrada do conjunto e que estavam longe da vila militar. As praças que estavam perto da vila militar, por exemplo, não aconteciam essas coisas. Então, na segunda foto, da direita, a gente já pode ver, por exemplo, que a grama já está de um jeito diferente, porque o osso já está diferente, já vemos crianças brincando na quadra, e a limpeza também, que isso demonstra que o pessoal está usando direto a praça. O uso das calçadas, por exemplo, que o Melo e Vogel falam que são os lugares de sociabilidade, onde se desenvolvem os ritos da sociabilidade. Então, isso também acontece nas calçadas do conjunto, que são normalmente utilizados para tomar tereré, que é uma bebida muito tradicional nossa, lá no Paraguai, que então sempre se consome de manhã e de tarde, no final da tarde. Então, as calçadas são os lugares onde mais se desenvolve isso. E também é o lugar onde as crianças aproveitam para brincar quando os pais estão do lado de fora para compartilhar esse momento. Uma das coisas que a gente viu também foi que os moradores já fazem construções visando isso. Por exemplo, a foto da direita, que já construíram uma cadeira e uma mesinha para poder fazer isso. Enquanto as unidades familiares e os jardins foram os lugares onde mais se acharam intervenções, o que é a construção propriamente dita, porque são os lugares que as pessoas que moram neles criam esse espaço para poder habitá-los. Então, como mencionou o Ralph, né? Nesses espaços foram levantados puxadinhos que servem não só como novos cômodos para a família, sino também salões comerciais, funcionamento de vendas e serviços. Muitas vezes até é impossível de haver a obra original de tantas mudanças que já tiveram as construções. Os apartamentos térreos e as extensões. Enquanto os apartamentos térreos acontece quase a mesma coisa que nas moradias unifamiliares. Com o intuito de se estenderem, os moradores constroem puxadinhos ou abrem portas que façam a ligação entre a área externa do prédio
criando espaços que, em algumas ocasiões, permeiam o usufruto público, como espaços cobertos. Realizam intervenções simples também, como abrir uma porta modificando o bisolei da obra original. Em outras ocasiões, as áreas se fecham exclusivamente para uso e controle restrito dos moradores dos apartamentos. E tiram um pouco esse espaço do que deveria ser público, como é o caso da foto da direita, que tomam parte já da calçada que deveria ser público. Nesse caso, a apropriação é muito mais privada e exclusiva para o morador do apartamento, né? E depois temos o hall de acesso e os apartamentos, que no hall a forma de apropriação mais vista foi a colocação de plantas e de cuidados do tipo paisagístico. No caso das áreas térreas, por exemplo, também são usados como garagem de motocicletas, porque no conjunto não tem áreas destinadas para esse uso. Então, as pessoas buscam deixar os pertences perto para evitar roubos ou para evitar que a moto se destrua, né? E enquanto aos apartamentos que não são térreos, já a partir do segundo andar, as pessoas entrevistadas não fizeram nenhum tipo de modificação espacial, porque a construção é estrutural, então está proibido quebrar paredes internas. Mas o uso que cada um dos moradores dá no apartamento é muito interessante, porque nesse caso da foto da direita, por exemplo, a pessoa usa como depósito para poder selecionar e separar os materiais de reciclagem, que é o trabalho da pessoa. Então, tem outros, por exemplo, que tentam usar como pelo cabeleireiro, por exemplo, que tenta criar esse espaço para poder usar de outro jeito. Então, foram essas coisas que a gente foi encontrando no trabalho de campo. E temos algumas considerações finais. Maíra? Sim. Então, quer dizer, essa pesquisa vem me mostrando vem trazer uma nova camada para as pesquisas que são realizadas no Laboratório de Observação do Espaço Habitado, que vai, então, demonstrando como essa apropriação do espaço ela acontece de diferentes formas, mas que ela sempre acontece a partir de um processo que é criativo da parte dos moradores, para adequar um espaço planejado, que, na verdade, é planejado sem considerar os desejos e as necessidades desses usuários. Então, quer dizer, ela vem também como uma possibilidade da gente pensar novas metodologias e novos olhares no ensino na prática da arquitetura e urbanismo também, pensando como que a gente pode criar melhores habitações e melhores projetos também através de um método de análise de como os espaços são usados pelos moradores e quais são seus desejos também. Bom, acho que é isso, né? Acho que acabou o tempo. Mas, enfim, eu acho que ela vem tanto no âmbito de um olhar para esse espaço habitado como uma forma de apropriação, entender novas formas de apropriação, como também para pensar metodologias para o ensino da arquitetura e do urbanismo. É isso. Então, temos as referências e os contatos, se alguém quiser entrar em contato com a gente. A gente conversa mais, vai ter depois um tempo, né, para a gente poder de debate. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Muchas gracias, Ramona, Mayra. Bueno, aparecen muchas preguntas, hay mucho para comentar. No sé si está Sisa o si no, nos dejamos todo este tiempo para discutir y pensar sobre las tres presentaciones que fueron excelentes. No sé, ¿alguien sabe algo de Sisa? Si aparecerá en un rato. Eu mandei mensagem para o pessoal da organização para tentar entrar em contato com ela, ver se ela está tendo alguma dificuldade, o que houve, mas a gente ainda não teve nenhuma resposta, então não sei. Aí acho que pode começar a discussão, se ela aparecer aí, ela faz a apresentação dela. Perfecto. Entonces, si les parece, podemos empezar con algunos comentarios. Preparé unos comentarios muy cortos a partir de estas presentaciones. Primero, voy a empezar por el final y de vuelta les pido disculpas por el idioma, cualquier cosa me pidan repetir. Para Ramona y Mayra, bueno, las felicito en primer lugar por lo original del tema, porque Paraguay es la periferia de la periferia. Si pensamos
en ciudades que tienen zonas invisibilizadas, zonas de las que conocemos poco. Es muy poquito lo que se conoce en la bibliografía sobre Asunción, sobre, bueno, qué pasa con lo informal en una ciudad que está tan poco estudiada. Entonces es un trabajo especialmente original y como pregunta quisiera saber un poco mejor cómo fue esa reapropiación del espacio público que está tomada por el narco, y bueno, si eso se dio de manera conflictiva o si pueden ampliar un poco más ese tema. Para Natalia y Ana Claudia, quería preguntarles si les parece posible que esta manera de encubrir los intereses inmobiliarios en cuanto a los desplazamientos y a los desalojos, posiblemente tenga que ver, digo, esta manera de encubrirlos a partir de el recurso a excusas, es decir, a cosas que edulcoren un poco esas violencias, como el riesgo ambiental, como el patrimonio, la protección del patrimonio. Bueno, si algo de eso que históricamente no se encuentra en periodos previos, generalmente antes de la década del 80, los desplazamientos, los desalojos se daban a partir de grandes planes que no necesitaban mayores excusas, y si piensan que este recurso, por ejemplo, al argumento sostenido en la cuestión ambiental, por ejemplo, puede tener que ver con los cambios en los paradigmas internacionales, donde ya, bueno, no están estos viejos consensos en torno a los desalojos masivos, sino que está mucho más arraigada la idea del derecho a la ciudad y está más cuestionada la planificación tendiente a expulsar a quienes tienen menos recursos de las áreas urbanas. Y para la primera presentación de Rosa, me pareció muy interesante, y yo creo que la resistencia, las formas de resistencia cultural en las favelas es sumamente valiosa, y particularmente esta forma creativa a partir del turismo, bueno, es algo a rescatar, a investigar, y para reflexionar me parece muy interesante para sumar a, bueno, cuestiones recientes que están pasando en nuestras ciudades y principalmente en Río. Me parece que de Latinoamérica Río está a la avanzada en términos de este tipo de turismo en barrios, los llamados barrios informales de las distintas ciudades latinoamericanas. Creo que ahí está mucho más consolidada esta práctica del turismo en estos espacios. Pero más allá de eso, mi pregunta va por si ante los desplazamientos vinculados con el turismo existieron respuestas más abiertamente políticas, más allá de la resistencia cultural, si encontraste también otras formas de resistencia abiertamente políticas. Porque bueno, digo, el arte también es política, pero digo, más allá del turismo, de los murales, digo, algún tipo de organización que tuviera que ver directamente con las demandas del barrio. Bueno, y no sé si alguien tiene preguntas. Bueno, si no hay preguntas, les doy la palabra a las expositoras, las felicito de vuelta, y bueno, y me silencio. Para nós, então, respondermos eu acho melhor a Lisa falar mais propriamente dos espaços, desses espaços públicos, né? Porque o trabalho de campo foi todo feito por ela, mas o que eu acho que é interessante aqui também para ajudar, assim, complementar, né, em relação à pergunta que foi feita e ao que ela pode, que eu acho que ela pode ser respondida de uma forma geral, é que esse trabalho, acho que ele vem ajudar assim, a gente aqui no Brasil a pensar
quais são as estratégias de remoção, né, que existem pelos poderes públicos, né? Como é que essas estratégias elas se replicam e como é que elas são novas estratégias, né, que são colocadas em prática. E a gente vê nesse conjunto da Lisa, né, que a Ramona estuda, uma possibilidade de entender assim, outras formas de estratégia, né, a partir dessa construção da avenida, e também sobre as táticas dos moradores para poder adequar os espaços e as dinâmicas também que são realizadas entre uso e degradação, né? Acho que esse caso que ela vai falar sobre essa ocupação pelos narcotraficantes é interessante desse ponto de vista, como é que, né, essas estratégias de uso e degradação elas vão acontecendo, essas dinâmicas de uso e degradação elas vão acontecendo no espaço e como é que os moradores vão, então, conseguindo criar ali, né, formas de poder usar esses espaços adequadamente, enfim, restringindo alguns outros usos que talvez atrapalhem, né, as dinâmicas sociais dentro do conjunto. Então, eu acho que ela traz essa camada de contribuição em um trabalho que, como você falou, Valéria, assim, a gente não conhece o Paraguai, né, a gente não estuda, é um país da América Latina que a gente não costuma ouvir nas nossas pesquisas, então acho que essa contribuição para a gente conhecer essa realidade, entender o quanto que a gente tem de convergências, né, em termos de América Latina é super importante. E outro dado também, que eu acho que é muito relevante dessa pesquisa, é que a própria Ramona mostra o quanto que isso é pouquíssimo estudado no próprio Paraguai, e a dificuldade enorme de se obter dados, inclusive públicos, né, que deveriam ser públicos em relação à construção mesmo desse conjunto, dentro do próprio Paraguai. Né? Então, acho que ela é uma pesquisa que é muito interessante também desse ponto de vista, da sua inovação. Exatamente isso, Mayra, obrigada. Realmente, fazer esse trabalho é uma questão muito chamativa para mim, vou falar assim, é muito curioso, porque fazer essa comparação entre o que eu estou conhecendo do Brasil, as coisas que vão se fazendo no Brasil, e comparar isso com o Paraguai, na prática é muito parecido, né? Mas como foi o processo, assim, também tem muitos pontos similares, vou falar. Por exemplo, uma das coisas que me chamou bastante atenção hoje é que acho que foi a Ana que falou sobre os processos de remoção, né? Que usam a questão da vulnerabilidade natural para poder remover as pessoas. O que aconteceu no Paraguai também, né? Que elas realmente fizeram um projeto onde uma situação foi onde uma situação piorou com a construção dessa obra assim, mas usaram essa estratégia para poder tirar as pessoas desse lugar. Então, acho muito interessante que isso também é muito similar, né? Então, voltando à questão do espaço público, de como é que se deu essa situação, foi uma coisa que eles falaram assim, os próprios moradores, que foi uma coisa muito natural, que como eles foram morar em 2018 para lá, então tiveram pouco tempo para se adaptar, pouco tempo entre aspas, né, para se adaptar para o lugar, e logo depois já veio a pandemia, eles deixaram de usar muitos espaços. Aí, nesse período de pandemia, que ninguém estava saindo de casa, foi que os microtraficantes aproveitaram, né, para usar esse espaço. E que foi uma situação muito natural, segundo eles, porque eles de a pouco foram se apropriando de novo das praças. Então, era como que os microtraficantes estavam aproveitando o fato de que as pessoas não estavam indo para lá para poder fazer isso. Mas sim, tem uma coisa aí que, tipo, que eles mesmos reclamam, né? Que antigamente eles tinham pontos específicos onde ficar. Hoje em dia já estão, como se fala, esparcidos, que estão em diferentes pontos do conjunto. Então, hoje em dia é muito difícil saber onde que você vai esbarrar com um microtraficante. E isso eu posso dar posso falar sobre isso porque eu me encontrei nessa situação de que eu estava andando para fazer meu trabalho de campo e eu encontrei umas pessoas
consumindo e fazendo a troca, né? Então, essa diferença é muito grande agora. Foi muito natural, sim, mas o problema não desapareceu. O problema continuou, só que se deslocou para outro lugar, né? Então, é isso. Não foi conflitivo, mas também não tem uma solução. Perfecto, muchas gracias. Valéria, eu não entendi direito a pergunta. Será que você poderia repetir para mim? Sí, con mucho gusto. Natalia, entonces, mi pregunta tiene que ver con, bueno, vos hablabas del riesgo ambiental como causa de los desplazamientos, ¿no? Como una de las causas. Y cómo los intereses inmobiliarios aparecen solapados bajo otras excusas. Desculpa, é que eu não entendo muito espanhol. A ver si está Eulalia que me ayude a traducir, o Ramona, vos. Ramona, Eu faço puder. sem problema, sem Genial, problema. gracias. Que você falou sobre a questão de que o risco ambiental é tipo uma desculpa para poder desplaçar as pessoas, para poder remover as pessoas. Claro, el riesgo ambiental, el cuidado del patrimonio, cuestiones que antes no se planteaban como argumento porque justamente estaba más instalado antes de la década del 80 la idea del desalojo masivo. A partir de los años, bueno, fines de los 80s o 90s, hay consensos internacionales que tienen que ver con el derecho a la ciudad, dicho muy en general, pero que hacen que todas estas ideas tengan que aparecer como fundamentos para disimular lo que siempre se hizo más abiertamente, históricamente, digo. Antigamente não estava muito presente a questão do direito à cidade em si. Foi isso, né? Desculpa. Senão que agora é diferente depois de vários consensos internacionais sobre essa questão. Então, a partir dos anos 80 para cá, mais ou menos foi isso? A partir dos anos 80 para cá, mais ou menos, que a gente fala mais sobre essa questão de moradia, assim, e antigamente era como que era muito normal a questão da remoção, que era muito forte isso. Agora não, agora a gente já fala mais sobre uma questão de ter direito à cidade, direito à moradia. É isso. Sí, entonces que por eso aparecen estos nuevos argumentos nuevos de hace 30 años, 40 años, para justificar los desalojos. Então, isso agora é como uma nova, como um novo discurso, 40 anos atrás, né, que não é tão novo, aparece esse novo discurso de como que se fala? Se puder repetir, por favor, porque você me falou. Para justificar, fundamentar. Para justificar, para ter uma desculpa sobre a remoção. Muchas gracias. Desculpa, que não estou muito acostumada a fazer perfecto, não? Sim, sim. câmbio direto. Não, é exatamente. O que eu e a Ana, a gente quis focar aqui exatamente foi principalmente porque os eventos extremos estão cada vez mais intensos, ocorrendo de forma mais... e afetando essas pessoas de uma forma muito drástica, né? O que a gente viu no final do ano passado, no início desse ano, e, infelizmente, provavelmente iremos ver muito mais acontecer. Então, o que fazer e como olhar para esses lugares? Porque o que se pensa é uma ocupação irregular, vamos ter que remover essas pessoas. Sendo que em muitos casos, né, não necessariamente existe essa necessidade de remoção. Então, assim, é um debate inicial, é uma discussão inicial que a gente quer trazer, sabe? Ela vai se desdobrar em diversas outras questões e problemas, né? A gente sabe que não se encerra somente em falar sobre a questão climática, a ocupação irregular em APP, a área de risco, a questão do direito à moradia, mas é que isso já vem...
quando aconteceram esses eventos, a própria Hermínia e a Raquel Ronick e outros os pesquisadores dessa área do direito à moradia, direito à cidade, vem reforçar essas questões, né? De tantos imóveis ociosos dentro das áreas urbanas que poderiam estar abrigando essas pessoas que estão nessas áreas, né? E aí, o que a gente quis trazer de fato foi que contraditório é querer remover essas pessoas desses lugares enquanto elas estão em locais do lado, né, delas, no mesmo local, com a mesma característica física, geográfica, ocupações de alto padrão que estão ali e não correm esse mesmo risco, porque elas têm uma infraestrutura que permite ter segurança. Entendeu? Então, assim, falta essa questão da infraestrutura das favelas também, infraestrutura da segurança para as favelas se manterem, infraestrutura de questões de saneamento e de acesso a, enfim, energia, água, enfim, tudo isso. Então, a gente quis trazer mais esse diálogo das contradições, sabe? E atentar para por que, assim, se vamos remover essas pessoas, porque não vamos remover também aquelas outras também que estão ocupando uma área que não deveriam, entendeu? Eu acho que essa foi a questão principal, né? É isso, não sei se eu respondi a pergunta. Bueno, Ana. Acho que a Maíra falou que tem uma pergunta para a Natália. Ah, sim. Pode fazer agora, ou como você vai organizar. Posso fazer? Natália, parabéns pela sua apresentação. Eu vi que você aborda algumas regiões que são assim, né, da zona sul do Rio de Janeiro, ou seja, da área nobre do Rio de Janeiro. Né? Inclusive, assim, a gente percebe muito dessas regiões de ocupação irregular hoje, elas estão assim, instaladas lado a lado de condomínios de luxo, né? Que também são ocupações irregulares, né, da mesma maneira ou até mais impactantes que algumas ocupações, é o caso do Horto Florestal, no Rio de Janeiro, né, que é uma ocupação que é de uma dimensão bem menor, por exemplo, que uma favela como Vidigal e a Rocinha, e que está lado a lado de um condomínio do Canto e Melo, que está localizado muito mais acima da cota 100, né? Então, assim, completamente irregular, e as resoluções dos conflitos para essas áreas é completamente distinto, né? De um lado, eles querem retirar uma população que está lá há mais de 200 anos no florestal, que tem um impacto, né, nenhum, muito pelo contrário, ajuda muito a região, né, ali cuida muito, na verdade, da floresta, tem uma relação com a floresta que é uma relação ancestral, e aí tem um condomínio que chega, que tem um impacto enorme e que resolve o problema da sua ocupação pagando uma multa e plantando árvore em algum lugar da cidade como uma forma de compensação. Vocês trabalham com a questão do racismo ambiental também, nessas pesquisas que vocês estão realizando? Porque eu acho que esse é um tema que vem sendo muito discutido, né? De como esses tratamentos são feitos de uma maneira distinta para cada uma dessas populações e na resolução dos conflitos dessas instalações também, né? Olha, Maíra, acho que você falou tudo. É exatamente isso, mas o termo específico racismo ambiental a gente não trata nesse artigo específico. Porque, assim, esse trabalho, na verdade, foi um trabalho que a gente desenvolveu durante umas disciplinas que a gente está fazendo no doutorado, tá? Então, foi um artigo que a gente trouxe mais esse debate no grosso, que eu falei. Inicia nesse debate, vai com certeza... Tem o racismo ambiental nesse debate também, entendeu? Vão ter vários outros. Então, com certeza, dentro da minha pesquisa, eu estou tratando também a questão do racismo ambiental. Mas é exatamente isso, como que o mercado imobiliário ele está mandando, né? E a gente traz isso na conclusão. É desumano a forma como o mercado imobiliário trata as pessoas e também olhando para o lado ambiental também, né? Porque no momento que eles querem ocupar uma área de preservação permanente ou uma área protegida, eles conseguem, entendeu?
Eles arranjam meios de conseguir ocupar essas áreas e criar condomínios. Outra questão, assim, eu moro em Ilhéus, na Bahia. Está acabando todos os mangues aqui, porque a rede hoteleira está pegando, está construindo por cima de todos os mangues. Então, a gente vai perdendo as restingas, a gente vai perdendo os mangues, a gente vai perdendo toda a nossa biodiversidade, né? E as áreas que deveriam estar sendo protegidas. Então, é isso, é um discurso muito complexo, né? De você olhar para o ambiental, olhar para o social, e o que a gente deveria, na verdade, era ter uma flexibilidade, era com o mercado imobiliário, os interesses econômicos. Esse que deveria ser flexível, não a flexibilidade ambiental nem social, né? Bueno, Ana, te pregunto si querés traducción también o si fue clara la pregunta. Eu acho que eu ainda lembro da pergunta, né? Você tinha perguntado sobre as outras respostas, né, das comunidades. Eu só queria saber se era em relação ao turismo ou em relação a essas práticas do Estado. Não... Porque, assim, aqui na cidade do Rio, né, tem diversas favelas, né? Mais de 700 favelas, né? Segundo o IBGE de 2010. Mas desde antes, né, do turismo começar, o turismo ele começa daquele modo perverso ali na década de 80, em 92 é institucionalizado, tinha muito aquela coisa de subir de jipe, parecia um safari, né, do turista vir e ficar vendo os moradores como se fossem animais, né, tipo, eles aqui no jipe subindo, não sei se vocês já viram, mas era muito comum isso. E com com o passar, né, do tempo, o TBC, esse turismo de base comunitária, se aproximou mais, né, dos moradores, porque eles começaram a questionar e pedir, né, certas mudanças. Olha, vocês estão lucrando com a nossa comunidade, com a nossa imagem, com a nossa cultura, e a gente não tem participação disso, a gente, né, nós somos como se fôssemos animais no zoológico, né, como que eles falavam. E a gente quer participar, e era o mais justo, né? Válido. Então, veio com essa parceria, né, no Ministério do Turismo, ali em 2006, 2007, com o TBC, e houve realmente algumas mudanças, não só em favelas, né? Mas o TBC ele também foi feito em quilombos e aldeias costeiras, né, na região metropolitana como um todo, mas eu foco nas favelas porque são os territórios que são confinados, né, com uma visão do inimigo, sabe? Do outro, do outro, né? Diferente dos quilombos e ainda das aldeias costeiras. A favela ali, eles conseguiram colocar uma narrativa, né, da perversidade, né, da violência, de que toda a população ali enfim, traficante, ou trabalha, né, com coisas ilícitas, é violento, o que não é isso, né? Assim, há assim, o crime organizado nas favelas, como em outros lugares, né, fora dela, né, Zona Sul principalmente, ali nos condomínios da Barra da Tijuca, né, na Zona Sul. Há, né, um crime organizado espalhado pela cidade, pelo Brasil como um todo. Mas dentro da favela não é nem 1% dos moradores, então eles acabam sentindo na pele cotidianamente essa guerra instaurada, né? Botaram um alvo nas favelas, isso é muito claro aqui. Então, tem essa resposta das favelas e comunidades
em relação a essa violência sofrida há décadas, e tem a resposta, né, também deles enquanto querendo ser produtores da sua própria narrativa e da própria atividade turística, né? Então, por exemplo, o Museu das Emoções na Vila Autódromo, né, até que a Natália ela aborda a Vila Autódromo no trabalho dela, é exatamente isso, assim, era uma comunidade bem, pequena, né, com algumas famílias, e simplesmente foram devastados, né? Ainda sobrevivem, né, algumas dezenas ali, mas em comparação ao que era, não tem quase nada, né? Então, o Museu das Emoções, ele surge daí, né? Com essa resistência, né? Do tipo, ó, a gente lembra, né? Não nos esquecemos, a gente ainda está aqui, né? Resistindo, e para mostrar as atrocidades, né? Que são feitas. Eu acho que é isso. Não sei se eu fugi un poco da pregunta. Y es impresionante cómo esa experiencia de Río está difundiéndose, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, empieza a haber experiencias de turismo comunitario, intentos de construir museos para donde recordar la historia de las resistencias a los desalojos, la historia también cultural. Acá hay mucha comunidad boliviana, por ejemplo, que tiene sus prácticas y sus festividades. Entonces, con todo eso, rescatar ese patrimonio y hacerlo visible desde la misma comunidad. Eso creo que viene de Río y que de alguna forma difícil de rastrear, porque es todo oral, va todo de boca en boca, pero que está llegando acá a Buenos Aires, y siendo algo tan reciente, es impresionante que se haya instalado con tanta fuerza. Valéria, acho que o Rodrigo gostaria de fazer uma pergunta para a Ramona. Bom dia, parabéns a todos pela apresentação, de grande valia o evento. Meu nome é Rodrigo, sou mestrando aqui em CEUB Brasília. É uma pergunta específica, não sei se já estava aberto as perguntas, mas a apresentação da Ramona, quanto às políticas de habitação popular, no caso específico que ela apresentou, se ela sabe, se houve alguma diretriz em que as remoções e que os deslocamentos, para aquele caso específico, se houve alguma diretriz em que a habitação popular devesse ser construída no local ou próximo ao local da remoção. Isso é uma curiosidade que é um assunto bem polêmico nas remoções aqui no Brasil, né? Então, eu queria saber dela esse ponto. Obrigado. Obrigada a você, Rodrigo. Na verdade, para esse ponto, para esse projeto especificamente, nasceram muitos outros projetos, né? Com a franja costeira, como é o nome do projeto geral, assim, tiveram muitos outros projetos que abarcavam também a questão social de moradia, né? A questão de moradia em si. Tinha uma diretriz, sim, de que tinha que ser perto do lugar, que teria que ficar, se fosse possível, dentro do mesmo bairro, mas por questões políticas propriamente, justamente, por questões de que não conseguiram orçamento, ou não conseguiram outras coisas, tiveram que levar esse bairro para outro lugar, para outro bairro, que realmente é 11 quilômetros do lugar de origem, né? Então, são os dois maiores projetos de moradia que se fizeram. Um que ficou dentro do bairro, sim, mas foram 200 moradias só, então não deu conta para a quantidade de famílias que tinha que se realocar. E se fez o outro projeto, que foi 1000 moradias, e que deu um pouco mais de fôlego, por falar assim, para a quantidade de famílias que foram afetadas, né?
Mas sim, no princípio a intenção era fazer dentro do mesmo território, dentro do mesmo bairro, se for possível, mas não se conseguiu isso e mandaram as pessoas a 11 quilômetros do bairro original. ¿Alguien más tiene preguntas, comentarios? Se eu puder falar uma coisa. ¿Supieron algo de CISA? Não, não temos resposta e eles pediram para tocar a sala assim mesmo, felizmente. Não sei se ela teve algum problema técnico, a gente não tem notícias sobre a causa da ausência dela. Mas eu queria comentar um pouco também, né? Eu também sou pesquisadora de doutorado da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Arquitetura, e em relação ao trabalho da Natália, que é muito próximo do meu trabalho, né? Porque não só faço pesquisa na área de planejamento ambiental, que também a gente eu também tenho trabalho, né, na prefeitura de Guarulhos, que está na região metropolitana de São Paulo, e a gente se depara muito com essa questão, né, das áreas de risco e da falta mesmo de permeabilidade entre os planos municipais, né, que você citou, que a Natália mostrou, né, até um diagrama com os planos, e eu dentro da prefeitura a gente também tem muita dificuldade, mesmo estando lá e mesmo a gente sabendo na hora de desenvolver os planos, de fazer essa interface, né, a gente está tentando fazer um trabalho do plano de mudanças climáticas, que a gente está pegando as diretrizes de outros planos setoriais para poder ver se a gente consegue, né, desempacar isso, porque é bem difícil trabalhar, né, com secretarias diversas, com técnicos, né, de formações diferentes, engajar, né, a população, enfim. Do outro lado, né, falando do lado do poder público, do qual faço parte, é um trabalho que tem que ter uma vontade política também, né, além da vontade técnica, mas é um desafio mesmo, né, a gente trabalhar com isso e estamos tentando, né, o meu estudo é o planejamento ambiental, então a gente também trabalha com essas ocupações irregulares, né, esses bairros espontâneos, criados, geralmente o que vai sobrar mesmo de espaço para essas populações que não têm acesso à terra são as áreas de preservação ambiental, áreas que acabam sendo áreas de certa forma de risco, né, de risco de enchente, de risco de deslizamento, e aí depois o poder público fica muito atrasado nesse momento de agir para prover habitação adequada, né? Para prover uma remoção adequada, projeto, enfim, atender todas essas demandas, tanto do mercado mesmo, né? Imobiliário, capital, quanto da população, quanto as questões ambientais, né? E a gente sabe que tem toda uma questão política e é uma coisa que a gente vê muito, né? O que dá mais voto não é política habitacional, e a política habitacional é uma das mais caras, né? Monetariamente, financeiramente falando, né? Você tem que prover terra e edificação e todo o trabalho de remoção. Eu trabalho no pós-remoção, né? Que eu trabalho na parte de projeto de recuperação ambiental, mas, assim, é muito difícil você encontrar áreas próximas, né, e que cumpram com todos esses requisitos do que seria o ideal para uma remoção digna, né, para todas essas áreas que a Natália colocou, enfim, que abranjam essas questões. Então, é só uma consideração, assim, né, é uma dificuldade que eu acho que vem de vários lados, assim, né, lógico que quem está morando nessas áreas sofre na pele, né, na vida, e não tem nem como comparar com outras coisas, mas a gente também tem buscado, como técnicos, soluções, né, mas é bem complicado, assim, desabafo mesmo da gente conseguir isso, né? O ideal seria ter essa... É que aí, quando começa a envolver questões políticas, é complicado a gente conseguir recurso, né? O ideal seria, de fato, aplicar o Estatuto da Cidade, né? Prover moradia
como em São Paulo tem algumas experiências, né, de vai ter um empreendimento imobiliário, uma parte de habitação tem que ser de interesse social, mas isso daí acaba promovendo um desgaste político, né, para quem está nesse poder público, que acaba poucos políticos estão comprometidos a se expor nesse ponto desses conflitos, né, com um mercado grande, um grande mercado imobiliário. Enfim, isso. Mas eu quero agradecer também, né, em nome da organização aqui, da participação de todo mundo, das apresentações, né, muito interessantes, né, também da Ana Beatriz, né, essa questão por trás, né, eu trabalhei também em comunidade quilombola no mestrado e como, né, exploração turística da vida das pessoas, né, como tem um interesse, eles podem explorar também, né, eles também podem receber algum benefício, né, com essa exploração, mas como desenvolver isso de uma forma respeitosa, né, com aquelas pessoas que estão ali, né, no caso do Rio de Janeiro, pessoas estão muitas vezes vivendo situações de muita dificuldade, enquanto outras estão ali fazendo um turismo, né, como você falou, né, como se não fossem pessoas, né, como se fossem pessoas diferenciadas, né, e promover isso com respeito seria importante, né, pós-ocupação também, né, que a Ramona, o trabalho da Ramona é muito similar, né, ao que a gente observa aqui no Brasil também, nos pós-ocupação que a gente tem, né, as pessoas vão criando suas casas, sua identidade, né? Vão ampliando aquilo, modificando. É uma coisa que, de fato, né, como a Maíra colocou, a gente precisa se adaptar a isso, né, como arquitetos, porque não vai ter um projeto autoral que vai ficar assim da mesma forma. As pessoas, aquilo é vivo, né? É dinâmico. Então isso também tem que ser considerado, de repente, talvez pensar nisso, né, na hora de fazer o projeto, né, de como essas possibilidades de adaptação dessas pessoas que vão morar nesses locais. Mas é isso, gente, obrigada, foi bastante. ¿Y Mayra tenía una respuesta o quería comentar algo? Eu gostaria de comentar assim, em cima do que a Juliana colocou, porque eu não pude assistir a apresentação da Ana Beatriz, mas entendi aqui que a gente teve uma mesa que acaba trazendo assim tantas questões, né, um trabalho que traz tantas questões, né, do turismo, e, pelo que eu entendi, em áreas quilombolas, em favelas, etc. E um trabalho que está discutindo essa questão, né, da ocupação irregular, degradação ambiental, e quais são ali os mecanismos que são mobilizados, né, nessas remoções. E é interessante ver que no Rio de Janeiro, né, a gente tem, de fato, esse período que a Valéria colocou ainda, anos 80, anos 90, que a gente tem uma remoção ainda muito narrada, que, né, constrói essa narrativa do discurso ambiental, né, como uma justificativa para remover. E aí, quando a gente tem esse período tão olímpico, né, da instalação das UPPs, e aí as favelas da Zona Sul são vistas como favelas ali com um potencial enorme de ocupação, e a gente começa a ver um processo de gentrificação enorme nesses espaços, uma ocupação, quer dizer, o discurso de remoção simplesmente desaparece, né? As favelas vão sendo, então, vistas como um alvo de ocupação, né, turística cada vez maior, né, e um turismo ainda pouco explorado, inicialmente pouco explorado, né, pela população local, e depois ela vai, então, ocupando esse lugar, né, de ser justamente quem faz essa conta, começa a contar essa história e começa a inverter, então, essa narrativa. E aí, hoje em dia a gente se encontra de novo nesse momento em que se retoma um pouco essas narrativas, né, de remoção a partir de uma degradação ambiental. Então, assim, como é que esse discurso ele criminaliza sempre, ele volta sempre a criminalizar desde que não é oportuno, né, explorar aquilo de uma maneira que seja, né, da gentrificação ou de uma remoção que vai expulsando, né, com essa estratégia ainda pouco clara, né, aos primeiros olhos, ela vai, então, né, isso, a ideia é sempre retirar, né, a gente está sempre, quer dizer, sempre essa ideia, né, retirar as pessoas para tomar, então, aquele espaço para o mercado imobiliário. Então, é uma narrativa que só criminaliza o tempo inteiro, né, e que vai criando estratégias sempre inovadoras também, né, desde os anos 60, no Rio de Janeiro, a gente percebe
como é que vão se criando estratégias diferentes para poder remover as pessoas, né? A Vila Autódromo é um caso emblemático, né? Como é que se foi removendo, não a partir de um discurso ambiental, né? Mas a partir de uma ideia de que aquilo ali seria importante para a cidade inteira, a partir do projeto olímpico, né? E vai se retirando as pessoas de uma maneira completamente perversa. Assim, essa maneira, esse mecanismo que a gente vai criando de remoção, ele é impressionante também, né? É a partir de um discurso que, na ideia geral, cria essa ideia de que aquelas pessoas estão desmatando, estão devastando aquela área, que são criminosas, né? Ou porque são bandidos, e depois a gente vai retirando porque a gente vai desmobilizando as pessoas, né? O grupo que se fortalece ali como comunidade desmobiliza-se também e vai se retirando as pessoas um a um, né? Então, trazer essas duas dimensões aqui nessa mesa foi muito interessante, né? Que eu acho que também essa ideia do turismo, ele fortalece uma resistência e cria uma outra narrativa sobre a história daquele lugar, né? E que consegue, de alguma maneira, também trazer as pessoas que moram para contar essa história, né? E ter orgulho dessa história e reverter esse processo de criminalização, né? Desse grupo. Enfim, só um comentário mesmo. Obrigada pela mesa, pelos comentários. Natalia tenía un comentario. Eu queria acrescentar na fala da Juliana, que ela trouxe aí o olhar dela do setor público. Eu também já trabalhei no setor público, eu também sei como funciona todos esses... os interesses mesmo, né? Os interesses políticos estão ali vinculados àquela administração, né? Mas, assim, além dessa falta de conexão, né? Essa interação, essa integração entre esses setores, essas secretarias, né? Ainda temos os outros que estão fora também de uma prefeitura, né? E aí, assim, eu participei de um projeto de extensão onde era discutido a questões de desastre, questões dos recursos hídricos no Parque Estadual de Três Picos, né, em Teresópolis. E aí trazer esses diversos atores que estão envolvidos, que é o Comitê de Bacia, que é a prefeitura, são as comunidades, é o povo que está inserido, que já mora há anos dentro de uma área de uma unidade de conservação, e então aí ainda tem esse processo de remoção desse pessoal que mora dentro de unidades de conservação, e aí a resistência deles de ficarem, porque eles já estavam ali antes, né, da criação desse parque, ou, né, dessa unidade de conservação. Enfim, são tantas questões e unir todas elas é muito difícil, né? Como achar, assim, gestores, né, ou, né, gestores que linkem todos esses diversos atores, né, esses diversos setores, para poder estar conversando e estar resolvendo esses problemas, né? E aí, assim, o que eu não sei se ficou tão claro, eu falei muito rápido no artigo, eu acho muito importante pensar nessa mudança do Código Florestal que ocorreu nas áreas urbanas, porque isso está flexibilizando as ocupações em áreas de rio, e isso, sim, não está pensando a regularização, porque pessoas de baixa renda moram nessas áreas e precisam dessas áreas, morar nessas áreas. Não essa visão também é para o mercado, só porque estão perdendo áreas do mercado imobiliário para, enfim, interesses. Então, estamos deixando essas áreas cada vez mais expostas, né? Expostas a serem regularizáveis, né? E botando essas pessoas em risco. Porque com esses eventos extremos, as margens de rios, a gente vê em cidades muito urbanizadas, elas sofrem um aumento de cheia absurda e que levam às casas, as pessoas perdem casas, enfim. A gente viu isso no que vem acontecendo aí com esses eventos.
Então, só isso que eu quis acrescentar aí na fala da Juliana. Obrigada a todos, obrigada pelos organizadores do evento, obrigada por todas as apresentações y pela discusión y pela troca. Bueno, muchas gracias también de parte mía. La verdad, muy interesantes las presentaciones desde que ven las cuestiones de distintos ángulos, por el tema de desplazamientos por obras públicas, por cuestiones ambientales, por turismo. Bueno, todo tiene que ver con lo mismo, con la disputa por el espacio urbano y por tener ciudades más justas. Y también muchas gracias por haber respetado los tiempos de exposición y haber tenido una discusión respetuosa. Así que si les parece, cortamos un ratito porque ahora va a empezar a las 10 la siguiente sesión. Bueno.